O Momento Indústria do Sistema FIEP está no ar e neste episódio nós trazemos um tema mais do que estratégico para o crescimento das cidades e, lógico, para o setor produtivo. É o papel dos conselhos municipais de desenvolvimento econômico e sustentável. Nesta semana, representantes de conselhos de diferentes regiões do Paraná vão estar aqui em Curitiba para trocar experiências, para alinhar agendas que impactam diretamente a indústria, o ambiente de negócios e também as políticas públicas. Então, no estúdio aqui da CBN, hoje, para comentar mais sobre esse assunto, eu recebo o Ricardo Lora, que é diretor da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, industrial e presidente da CODESC, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel. Além dele, Marcelo Persicotti, gerente de Desenvolvimento Industrial e Social da FIEP. Ricardo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco na CBN. Olá, Joyce. Muito obrigado pelo convite. Nós, enquanto CODESC, enquanto FIEP, estamos sempre à disposição para conversar com vocês, para bater um papo e para trocar ideias sobre esses temas tão relevantes para a indústria. E também Persicotti novamente conosco. Obrigada, Persicotti. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Bom, vamos falar então um pouquinho mais, Ricardo, inclusive sobre a CODESC. Você preside essa entidade, acompanha de perto a evolução dos conselhos no estado. O que mudou nas cidades onde os conselhos, aliás, estão mais estruturados? Que resultados práticos já apareceram para o setor industrial? Eu atualmente estou como presidente então, do CODESC, né? Nós percebemos, ele desde 2012 existe. E nos últimos 5 ou 6 anos ele tomou um papel muito mais relevante, muito mais importante para toda a região. Então, o que a gente percebeu realmente foram entregas robustas. A gente conseguiu ter o engajamento de toda a sociedade civil organizada, o engajamento com principalmente alinhamento de pautas. Quando toda a sociedade civil se organiza de uma forma que todos saibam para que caminho querem que a cidade se desenvolva, que a cidade cresça, onde as energias devem ser focadas, isso fica muito mais fácil. E esse é o papel desses conselhos em todas as cidades. Então, nós já tivemos entregas, já tivemos trevo Cataratas em Cascavel, um trevo importante. O próprio aeroporto, estamos com uma pauta agora de um contorno. Então, a gente percebe que no estado todo, nessas cidades onde os conselhos conseguiram se estruturar, conseguiram se organizar, as coisas têm acontecido de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva. O Persicotti, pela FIEP, conduz várias dinâmicas, né, Persicotti, com os conselhos, acompanha também esses desafios comuns, acaba unindo, né, todos eles. Quais pontos aparecem mais com força quando a gente fala de desenvolvimento territorial e também na atração de investimentos? Bom, esses conselhos eles são fundamentais para esse aspecto, né, considerando que você está envolvendo toda a sociedade organizada, né? E aí esses pontos eles são relevantes no sentido de a sociedade local entender o que é aquele território e para onde ele vai, ou para onde ele pode ir, né? Tem possíveis caminhos críticos aí a trilhar. Isso significa a importância do planejamento, é uma demanda já. Para fazer um bom planejamento, a importância de ter dados relevantes sobre a região e o que ela pode desenvolver. E a capacidade de integrar, como bem colocou, né, o Ricardo Lora, a capacidade de integrar todos esses agentes, as partes interessadas em pautas comuns. Porque a atração de investimentos, ela vai necessitar de um plano estruturado e que as pessoas consigam atingir objetivos dentro desses planos. O objetivo de de desenvolver estruturas industriais relevantes para atrair indústrias, investimentos, infraestrutura adequada para que consiga escoar produção, né? E que consiga comunicar bem que aquela cidade tem um plano proativo para que consiga atrair investimentos. Bom, dentro desse contexto, Ricardo, a atuação dos conselhos influencia, então, diretamente as políticas públicas municipais, ou a construção, inclusive, delas, né? A articulação. Você poderia aqui citar 1, 2 cases, a gente adora exemplo e dica, então eu queria também a tua ajuda para isso, sobre essa participação, que tipo de impacto real, seja aí na melhoria da infraestrutura, simplificação de processo, ou até mesmo o apoio à indústria local. Tá, eu vou fazer uma explanação, um passinho atrás.
É muito importante que os conselhos tenham em mente, você até quando apresentou, você falou, né, a coordenadoria, nós somos no nosso CNPJ uma coordenadoria de desenvolvimento econômico. Porém, a gente é comumente chamado de conselho, até porque muitos são conselhos. O que muda? Na coordenadoria nós não temos apoio financeiro, não temos ligação alguma com o poder público. Somos uma entidade 100% privada. Todo mundo que participa da plenária, todas as entidades, elas obrigatoriamente não podem ter vínculo com o poder público. O porquê disso? Nós entendemos que a cidade deve ser planejada e pensada pela sociedade. Ou seja, não pela gestão, pelo executivo, que muda de 4 em 4 anos e mudam também os seus objetivos, mudam as missões de cada grupo, né? Então, nós gostamos de pensar que devemos assumir essa frente, ou seja, de 4 em 4 anos, quando existe as eleições, nós fazemos uma chamada para todos os candidatos para que se alinhem com as nossas pautas. Então, nós vamos pensar onde Cascavel, no caso, tem que estar em 2050. Hoje a nossa pauta é 2050. Já, né? Montamos todo o plano de governo, uma sugestão de plano de governo e convocamos todos os candidatos ou pré-candidatos, né, para que acompanhem e se comprometam com as nossas pautas. Obviamente, quase todos sabiamente se comprometem, né? E principalmente, e tem dado resultado. Isso tem acontecido há alguns anos já. Então, essa é uma entrega, o plano de governo. Então, quando a gente vai chegando próximo, a gente reúne todas as nossas câmaras técnicas com especialistas de todas as áreas, reavaliamos, como ela já está rodando, né? Reavaliamos, reestudamos, montamos esse plano de governo, chamamos todos os candidatos. Inclusive, é importante salientar e relembrar que o prefeito de cada cidade, pelo menos no CODESC, ele é o presidente de honra, ele participa. Ele participa, não tem direito a voto, né? Mas ele é o presidente de honra. Integrado. Então, isso é uma entrega legal. Não é uma entrega estruturante diretamente, mas dentro desse plano de governo vão ter várias, como a gente falou anteriormente, né? A gente vai falar, não, precisa de um aeroporto regional de cargas ou precisa de aumentar o terminal de passageiros? Então, a gente vai estudar, entender, ver qual tem uma maior relevância e aí colocar no plano de governo e chegar até o objetivo final, né? Mas basicamente as entregas começam a partir daí. E é um bom exemplo, até por conta do momento que a gente passa também, vai passar em instantes. Eu comentei e falei no início da nossa conversa sobre o encontro aqui desses conselhos, essa interação. Marcelo, existe nesse encontro um foco em identificar também essas necessidades, como até o Loura falou por aqui, fortalecer essa rede estadual de conselhos? Como é que essa integração pode ajudar, inclusive, a indústria? Essa integração pode ajudar muito a indústria, porque nesse encontro nós vamos discutir várias questões aí que o Ricardo colocou, né? Quer dizer, a importância de uma visão de longo prazo, compartilhar boas práticas, né? Porque tem uma boa prática de Cascavel, tem uma boa prática de Maringá, de Rolândia, de Ponta Grossa, de vários municípios que possuem conselhos de desenvolvimento que vão trazer as suas boas práticas e a gente conseguir com isso, com que esses conselhos consigam ter dados qualificados, que é uma forma que a FIEP pode ajudar, uma necessidade de se integrar em algum portal, de alguma forma, e conseguir estabelecer entre eles também ações conjuntas de fortalecimento desses conselhos para trabalhar no ambiente de negócios, né? Para trabalhar nesse processo de planejamento, visão de longo prazo e o crescimento. Porque a indústria, ela vai buscar se instalar cada vez mais aonde você tem a infraestrutura adequada, qualidade de vida, né, saúde, educação, Sim. que são pontos importantes aí para o desenvolvimento sustentável dos municípios, né? Então, tudo isso nós vamos discutir nesse encontro. A gente está falando de integração, mas muitos municípios ainda estão na fase de estruturar os seus conselhos. Ricardo, que elementos, já que você tem essa expertise, você considera essenciais para que esses conselhos realmente funcionem e sejam, acima de tudo, esses protagonistas, né, na agenda de desenvolvimento? Primeiro, assim, é legal lembrar que todos os conselhos do estado são relativamente novos. Acredito que o primeiro foi o de Maringá, o CODEM, mas todos eles estão aprendendo nesses últimos anos a entender o que tem funcionado melhor. Então, são todos novos, são todos calouros, ainda a coisa tá se organizando, né? Mas, assim, eu acho primordial o engajamento da sociedade civil organizada.
Se a gente não tiver que todas as entidades mais relevantes da cidade ou da região estejam presentes, entendam para que funciona, como que vão trazer as pautas e que só saia a pauta alinhada ali de dentro, antes de fazer um pedido, antes de sair uma pauta grande, tem que passar por dentro do conselho. Então, esse alinhamento é realmente muito importante. A segunda coisa é nós termos dados. Por isso dessa nossa proximidade com a FIEP. A FIEP foi uma das motrizes lá no começo que gerou esses conselhos. Existiu o projeto Cascavel 2030, Cidades Inovadoras, então, e a FIEP sempre teve uma base de dados muito boa. Existe o observatório lá dentro hoje. Então, precisa ser baseado e pautado em técnica. É muito importante separar a política da parte técnica. Nós fazemos o técnico e fazemos a relação com o poder público para eles entenderem aonde queremos chegar. O Ricardo falou de dados e do observatório. Eu vou perguntar então para o Persicotti, porque o observatório do sistema FIEP tem várias ferramentas, aí algumas delas, o IGEM, a matriz energética, os dados sobre os pedágios, que foi já tema inclusive do Momento Indústria, como essas informações apoiam o trabalho desses conselhos e também melhoram a tomada de decisão, a estruturação aqui sobre a qual a gente falou, Persicotti. Vamos pegar como exemplo o Observatório dos Pedágios, né? O Observatório dos Pedágios, você tem ali o valor, né, que vai ser pago, onde serão realizadas as obras, que tipo de obras. Então, o município ele tem já como se planejar nesse sentido de planejamento, antecipação, né? Quais são as oportunidades que tem ali? Primeiro, vamos pensar em oportunidades, né? Eu vou qualificar pessoas, eu vou desenvolver negócio, porque para construir um viaduto, uma passagem de nível, uma duplicação, é uma obra grande, demanda muito tipo de prestação de serviço de pessoas, então ali é uma oportunidade. Outra questão é que consegue monitorar o avanço da obra, você está seguindo o cronograma. Então, são informações importantes para um município que tem um planejamento, uma visão de longo prazo, que ultrapassa, como foi colocado aqui, ultrapassa uma gestão ou duas gestões de um governo, né? De uma gestão pública, que é a sociedade organizada olhando para 2050, olhando como vai ser o plano de trabalho até lá para chegar em determinado nível. Para isso também tem o índice de gestão municipal, né, com várias informações fiscais, econômicas do município, e a questão energética. A indústria vive de energia. Então, como está a questão da qualidade da infraestrutura de energia para ampliar os investimentos, para chegar onde eu quero chegar? E com o que a sociedade vai precisar fazer, a sociedade organizada, por meio do conselho, vai precisar realizar para chegar onde ela quer, para atingir aquele nível de infra, né, que ultrapassa 4 anos, que vai ter que pensar 10 anos, 20 anos. Marcelo Persicotti, muito obrigada pela participação neste episódio do Momento Indústria. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu também quero agradecer ao Ricardo Lora, diretor da FIEP, industrial, presidente da CODESC, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel, com esse porte de conselho, como a gente aprendeu por aqui. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Joyce, toda a equipe da CBN, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Marcelo Persicotti, que é gerente de Desenvolvimento Industrial e Social da FIEP, e também o Ricardo Lora foram os nossos convidados neste episódio. Então a gente fica com essa mensagem de integração, de estruturação e do fortalecimento dessa participação por meio dos conselhos, isso impulsionando as cidades, também se traduzindo em competitividade industrial, geração de empregos, inovação, vai puxando uma cadeia toda, né? Eu agradeço a participação de vocês, também a sua audiência, e para você que esteve conosco aqui na CBN, além do meu agradecimento pela companhia, um recado: maratone, tem muitos episódios para você do Momento Indústria, tanto no YouTube quanto no Spotify. Até semana que vem.